Boa noite! Iniciamos hoje o nosso circuito de lives para homenagear os professores, com temas escolhidos a dedo para você que é professor e que está precisando tanto de informações, que você está precisando nesse momento de outras questões relativas à sua própria vida. Boa noite, Leide. Boa noite, Emite. Mite, que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos ter uma convidada super especial, a professora doutora Marcela Montalvão, que é doutora em psicologia e que vai tratar sobre o tema de autocuidado. Claro, para a gente iniciar este momento reservado para você, professor, não poderia ser de outra forma. Teríamos que ter esse momento de conversa sobre a nossa vida mental, sobre o equilíbrio, sobre as questões relativas ao nosso dia a dia. Então, vocês vão ouvir a professora doutora Marcela, que já está aqui com a gente. Eu já vou conectar ela aqui para que a gente possa nosso Instagram. E já peço a vocês todos que estão aqui. Ô, Dona Maria, CPM Concurso, seja bem-vinda. Já peço a vocês também que possam encaminhar, né, esse vídeo que nós estamos iniciando agora com o tema autocuidado do professor. Afinal de contas, este mês, né, o mês de outubro, é o mês que nós estamos celebrando a profissão do professor. E tinha que ser para iniciar com ela, que já está aqui com a gente, que eu acompanho e admiro muito o trabalho que ela desenvolve. Doutora Marcela, seja bem-vinda. Muito obrigada, professora. Eu é que admiro o trabalho da senhora também, bastante ativa, engajada, né, sempre trazendo temas muito pertinentes, tanto para a educação como para a vida mesmo. Então, agradeço bastante o convite, me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Fico feliz também e já peço, né, a todos que estão aqui que coloquem o aviãozinho para a gente buscar outras pessoas que estão precisando, aquele professor que está se sentindo pressionado, que está tendo muitas dificuldades com relação a essa história toda de ensino híbrido, ensino remoto, ter que lidar com a família. Então, para você que está vivendo essa realidade, já chama aí outros professores que precisam ouvir a professora, porque esta live, ela foi feita especialmente para você, professor. Então, durante todas essas semanas aí do mês de outubro, nós vamos ter uma live por semana, justamente tratando de temas relativos ao bem-estar do professor, à valorização do professor. Chega de falar de ensino, né? Vamos agora falar um pouco da pessoa por trás do ensino, daquela pessoa que tanto se dedica ao seu aluno, que tanto se dedica ao ensinar. Então, durante esse mês, né, o nosso projeto Educar é Compartilhar de lives, ele vai tratar exatamente de você, professor, da figura humana que está por detrás do profissional. Então, é sobre isso que nós vamos falar durante esses dias. Eu já agradeço a presença das pessoas que estão aqui com a gente. Peço também que vocês possam colocar o coraçãozinho para subir, convidar outras pessoas. A professora doutora Marcela, ela tem muito a contribuir com a gente, certo? Então, vocês não podem deixar de contribuir com outras pessoas também que precisam dessas informações, né? Vamos fazer uma rede de colaboração, uma rede de compartilhamento de informações para que a gente possa realmente alcançar outras pessoas, tá certo? Então, hoje nós vamos tratar do tema autocuidado do professor. A professora Marcela, ela é doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora de psicologia, coordenadora do Centro de Apoio Psicológico da Faculdade São Luís de França e membro do Núcleo de Desenvolvimento Docente do Grupo Tiradentes, a quem eu admiro muito o trabalho. Independente de todos esses títulos, é uma pessoa que realmente tem muito a contribuir. Professora Marcela, seja bem-vinda. Muito obrigada.
Você me pediu, né, para a gente conversar sobre autocuidado do professor, e aí eu separei alguns temas que eu acho importante, que tem sido coisas que tem me pedido, né, que o pessoal tem pedido para a gente falar. E aí eu vou começar a falar qualquer dúvida, qualquer questão, a senhora pode ir me colocando e me ajudando, dialogando Claro. comigo. Tá E eu bom? acho que para a gente também Diga. fazer uma interação, né, professora? Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer algum pedido, pode colocar aqui para a gente, porque quando for possível, eu passo a informação aqui para a professora Marcela. Então, fique à vontade, professora, para nos tratar dessas informações realmente relativas a essa coisa da saúde mental, da pandemia, como nós podemos enfrentar, né, esse movimento todo de isolamento, né? O que foi que aconteceu com o ser humano diante dessa realidade? Muita coisa. Né? Bastante coisa para todo mundo. A gente, no início desse ano, passou por um momento muito difícil, né? Que foi exatamente a pandemia do coronavírus e a necessidade de viver em isolamento, né? Antes da pandemia, o nosso país, ele já era um país que tinha alto índice de ansiedade e depressão, tá certo? A gente, no mundo, o Brasil é o país com maior índice de ansiosos, certo? Então, a gente bate o recorde mundial, com 18,6 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade, tá certo? De depressão, nós somos o país na América Latina com maior índice de depressivos, com 12 milhões na atualidade de pessoas que dizem, né, manifestam ter depressão, fora aqueles que a gente não contabiliza porque não chega até o médico, né, até o agente de saúde. E, no caso, a gente só perde na América para os Estados Unidos, que hoje alcança o primeiro lugar, né, com pessoas com depressão. Então a gente já era um país com esse destaque, né? Com a pandemia isso se intensifica, né? Com um desenvolvimento muito alto de ansiedade e depressão. Então o que aconteceu, né? A ansiedade tem uma relação direta com você não saber o que vai acontecer com a sua vida, né? É um desespero e um medo de uma certa desgraça que você já antecipa, né? Então, em geral, a ansiedade é isso, é um medo do futuro e é sempre um medo muito negativo. Você nunca pensa uma coisa positiva, né? Com a pandemia, o fato de a gente ficar dentro de casa e correr o risco de morte, de contaminação, o medo do futuro aumentou, né? Então, o que vai acontecer com a minha vida semana que vem? O que vai acontecer comigo daqui a um mês? Será que eu vou sobreviver? Né? Então, isso fez com que muita gente realmente ficasse muito desesperado, tá certo? Então, a incerteza com relação ao futuro e o Covid foi pautado nas mídias sociais como um grande monstro, né? Uma coisa que veio, que o número de contaminação aumentava cada semana, o número de mortes também, extrapolando todas as previsões dos governos, né, no mundo todo. E diante desse grande monstro do Covid, nós, seres humanos, não temos armas para lutar contra. Né? Não existe vacina. E no máximo o que a gente pode fazer é se higienizar, né? Lavar as mãos, usar máscaras, passar álcool, que na prática não é grande coisa. Então, além de você não saber o que vai acontecer com você, a gente está diante de um vírus, de um super vírus, em que a gente não tem armas, né, para lutar contra ele. Então, esse foi o quadro que desencadeou a ansiedade nas pessoas, tá certo? De outra parte, pode vir associado como comorbidade ou não, a depressão foi desencadeada, né? Como é que a depressão ela funciona? A depressão, em geral, ela se instala, é um estado de tristeza prolongada e profunda, em decorrência de uma situação que em decorrência de perdas. Algo que existia na sua vida deixa de acontecer, certo? Então, esse apego ao que deixou, ao que foi, ao que ficou para trás, gera um processo de tristeza e de não aceitação da realidade presente, e aí essa não aceitação te desconecta da realidade e pode desencadear o estado depressivo. Né? Então, o depressivo é aquela pessoa que não quer se relacionar com as pessoas no presente, que não quer trabalhar, não aceita
que as coisas estão do jeito que estão, que antes era muito melhor. É aquela pessoa que em geral faz antes, na minha infância, no meu passado, né? Quando fulano era vivo, quando eu tinha aquele trabalho, quando, sei lá, quando eu era casada ou quando era casada. Então é sempre um discurso de lamento do presente e como o passado sempre fosse muito melhor do que o que acontece na atualidade. E aí o Covid chegou, a gente precisou ficar dentro de casa, fazendo com que muita gente tivesse que abandonar a vida que gostava, né? Sim. Então, se você gostava de trabalhar, de sair todo dia para trabalhar, você não pôde mais fazer isso. Se você gostava de interagir com as pessoas e ter uma rede de relações, uma rede de amizades ampla, chegou uma hora que você não podia mais fazer isso também. Se você perdeu o emprego, né, ou teve o salário reduzido, você sentiu que a realidade ia ser de economia, e nem sempre isso é bom, Isso. né? Se você não gostava muito da sua família, ou ficava muito feliz em ficar longe da família, o fato de viver com a sua família te deixou um pouco estressado. Então, foi muita coisa que deixou de acontecer. E se você gostava da vida que tinha antes, essa que chegou não lhe agradou. E aí desencadeou um momento de tristezas mesmo, desespero, angústia, vontade de voltar ao passado, né? E aí deflagrou mesmo casos amplos de depressão. Então, o que a gente teve foi perda de liberdade, perda do trabalho, perda de dinheiro e perda da sociabilidade, gerando mesmo uma negação da situação atual. Então, a gente tem um quadro de ansiedade estabelecido com medo do que vai acontecer no futuro e um quadro de depressão com a saudade, um saudosismo do que era no passado e uma não aceitação, né, do nosso presente. Então, esse é mais ou menos o quadro da saúde mental. Da saúde mental. Na atualidade. E claro aí, que o professor, né, claro que o professor está incluso nesse quadro todo, principalmente porque o professor trabalha com o objeto humano, né? Então ele tem a necessidade da socialização. Sim, e ele trabalha com muita gente, né? O professor, ele dá aula para uma turma de 40, 50, às vezes 100 alunos, né? E a cada turno é um conjunto novo de alunos. Então, de fato, o professor que gosta, né, que é o centro das atenções, é a liderança, né, que precisa do feedback, do sorriso desse aluno para poder trabalhar melhor, para se sentir motivado. Isso realmente afetou o cotidiano desse professor mesmo, de forma muito séria, muitas pessoas. E aí, esse professor se viu tendo a necessidade de fazer home office, né? Inclusive de dar aulas virtuais. Para quem está com as instituições, quem trabalha em instituição privada está dando aulas virtuais desde abril, né? Quem está nas instituições federais vai começar agora essa semana ou semana que vem os trabalhos de sala de aula virtuais. Eu não sei, né? Quem está aqui assistindo, quem são as pessoas que vão assistir depois, se faziam parte daquele núcleo de professores que eram contra a EAD, certo? Que eram contra o ensino à distância, né? Porque existia um debate de ensino presencial é ensino de qualidade, ensino à distância não é, né? Não é. Isso. Existia um certo preconceito. Aquele professor que dá aula à distância não é professor de verdade, né? Porque o ensino só existe na interação, no olho a olho, né? No tirar a dúvida, no momento em que a dúvida existe, né? E não simplesmente mandar um e-mail. Mandar e-mail não resolve dúvida, né? Então, se existia essa mentalidade a respeito da sala de aula, ter que trabalhar de home office e dar aula à distância, não só é um desafio tecnológico, mas é um desafio mental, porque vai ser necessário ampliar a consciência. Desconstruir, né? Desconstruir a palavra. Teve que desconstruir tudo. Dizer bem assim, meu Deus, tudo que eu acreditei foi por água abaixo, né? E vai ter que acreditar em coisas novas. É verdade. Então, diga, pode falar. Não, é só que a Edna colocou aqui que, principalmente para a educação infantil, faz muita falta o contato com as crianças. A Edna colocou um comentário mostrando a importância do objeto humano, né, nessa realidade. E você, como professora
de crianças, né, sentiu isso, eu penso nas crianças. Meu Deus do céu, quantidade de criança estressada, triste, deprimida dentro de casa porque não vai mais para a escola. Então, as crianças sentem falta, né? Do contato mesmo com o professor, com a tia, né? Com as pessoas da escola. Então, E aí, voltando, né, Marcela, a questão da desconstrução que teve que fazer para trabalhar no home office, né? Vamos retomar sua linha. Tá bom, eu tinha esquecido mesmo. Então, houve essa desconstrução que fez com que várias pessoas, vários professores e professoras tivessem uma crise de identidade, tá certo? O que é que eu vou fazer? Será que eu faço isso? Né? Será que eu vou dar aula mesmo virtualizada? Será que eu estou me vendendo, né? Seja ao mercado, seja a instituição de ensino, seja tudo aquilo que eu condenei, né? Então, esse processo é muito difícil. Esse trabalho de fazer uma coisa que você defendeu que jamais iria fazer é um desafio. Fora isso, quando quiser me interromper, pode me interromper, tá? Não se preocupe, não. Fora isso, tipo, um desafio que está acontecendo com todo mundo, e com o professor também vai acontecer, especialmente porque o professor virou professor dos próprios filhos também, né? O professor, além de dar aula para os seus alunos virtuais, ainda tem que dar aula em casa para as suas crianças. Então, ele é professor 2 vezes, no fim. Fora isso, a casa virou o lugar onde tudo acontece, certo? Então, se você ia para a igreja acontece dentro da sua casa. A missa e o culto acontece dentro da sua casa. Né? Se você ia para o trabalho acontece dentro da sua casa. A brincadeira com as crianças é dentro da sua casa. O próprio happy hour com seus colegas, com seus amigos, é dentro de casa. Então, todas as coisas que você costumava fazer, digamos que você tivesse 5 espaços na sua vida que você valorizava. Trabalho, casa, sei lá, igreja, futebol ou qualquer outra coisa, e amizade, happy hour, vamos dizer isso. Então, toda vez que você acordava, né, você ia lá, acordava, escovava os dentes, tomava banho, se arrumava a trabalhar, né? Aí, sei lá, uma vez por semana você ia para a igreja, para o culto, né, e saía de casa para ir para esse lugar. Uma vez por semana ou 2 vezes por semana você se reunia com seus amigos e sua amiga para interagir, para fazer um happy hour no barzinho, na praia, comendo caranguejo, etc. Uma vez por semana você fazia o seu futebol com seus amigos, né? E tinha a sua casa com aquelas funções puramente domésticas. Então você tinha vários espaços que você frequentava no decorrer da sua semana, tá certo? Então, vamos dizer assim que eu começava a dar aula às 7 horas da manhã, né, como professora. Se eu quisesse, eu acordava às 6, tomava meu banho, comia. Se não desse tempo de lavar prato, o que é que eu fazia? Deixava o prato na pia e saía correndo para dar aula, para chegar na hora de dar aula na escola. Quando eu começava a dar aula, eu esquecia da minha casa, né? Você nem ligava mais pro prato. Você passava o dia todo na sala de aula e você só ia lavar prato quando voltasse de noite, né? Sei lá, ia para casa, quando você visse a sua pia, aí você para lavar prato e depois ver televisão e dormir. Sim. No momento em que você está de home office, se você não tiver um controle do seu tempo, você vai acordar, vai fazer seu café da manhã, vai bater a hora da aula e você vai dizer, eu não posso deixar a pia suja, eu vou ter que lavar porque eu estou vendo a pia suja, né? Então você começa a pensar... Você começa a ter uma crise. Será que eu paro para dar aula, mas minha casa está bagunçada? Né? Eu tinha que ter feito isso e não fiz. Então você não esquece do trabalho que ficou para fazer, porque você está vendo toda hora. E aí você começa a dar aula, e aí de repente sua criança, seu filho pequeno chega, mãe, pai, faz isso, não sei o que. Aí você fecha a câmera e faz, gente, licença que meu filho está me chamando, eu vou levar o menino ali, não sei o que, depois eu volto para dar aula. Ou seja, a família interfere no trabalho, né, cotidianamente. E aí, ao mesmo tempo, você está brincando com a criança, aí de repente liga o seu chefe mandando você fazer uma coisa, você não sabe se fica com a criança, não sabe se atende o chefe. Aí de repente um amigo seu está tendo uma crise, né, tá chorando bastante por causa do isolamento, e aí em geral é você que socorre, mas você não pode sair de casa, então tem filho, tem chefe ligando e tem um colega
né? Sofrendo. Em outra situação, você largava a família, largava o chefe, pegava o seu carro, ia atrás do seu amigo, consolava e depois voltava. E hoje isso não existe mais. Então, existe uma sensação que é concreta de sobrecarga de trabalho, porque o trabalho nunca para. Se você não cuidar, você vai acordar com o celular do lado, já respondendo e-mail, aí vai dar na sequência fazendo uma coisa, depois fazendo outra, e vai dormir ainda tentando dar conta da confusão que você não deu. Então você não dorme direito, você passa o dia todo estressado, preocupado e sabe com certeza que não deu conta de fazer o que devia ter feito. E aí a gente se depara com um quadro mesmo de pessoas muito culpadas, sofrendo muito, porque não estão mais dando conta do trabalho que davam conta. Aquele nível de excelência que você batia com frequência, você não bate mais. Porque você cansa, né? Isso, você não se concentra, você não consegue mais ler. O professor precisa ler, o professor precisa estudar. Se a cabeça não tá boa, não lê nada. É verdade. Né? Então, não tem como prestar atenção em texto. E assim, uma coisa é assistir televisão, né? E dando atenção ao filho, mas ler dando atenção ao filho também não é possível. Você realmente tem que estar, né, com a mente concentrada. E aí, assim, né, o que a gente percebeu nesse processo é que a gente aconselhou aos professores, né, que estavam passando por essa necessidade, nessa exigência, né, porque, mas eu era perfeito, eu fazia tudo isso e hoje eu não consigo fazer mais. Então, o conselho que a gente deu foi, reduz o seu nível de exigência. Você tinha um perfil de professor em sala de aula, você era aquele professor sensacional, que soltava piada, que agregava seus alunos. Começa a pensar que você não vai chegar mais nele. Nesse momento, né? Nesse momento não vai ser mais possível. Então, começa a baixar o nível de exigência. Você vai ficar feliz se fizer só isso. Esse é o seu nível de perfeição hoje. Porque aquele lá que você tinha já não vai ser mais... Não é mais possível e se você tentar chegar, o sofrimento vai ser grande. Então, a primeira coisa que vai acontecer é o nível de exigência no home office vai baixar. E aí, tanto para ser um excelente pai ou uma excelente mãe, imagina já que você não vai ser. Então, o que você fizer está excelente já. Vai ser a mesma coisa com relação às suas amizades. Você não vai dar mais conta de todas as amigas e todos os amigos que você tinha, de salvar todos eles da ansiedade ou da depressão, da tristeza, não vai ser mais possível porque você está triste também. Então, é muito melhor que você dê atenção a você, coloque você como prioridade, né? E fique satisfeito, muito satisfeito com isso. Se você ficar bem, se você manter a sua saúde mental, perfeito, tá certo? Só depois que você der conta da sua saúde mental que você vai vir ajudar as outras pessoas que precisam de você. E nunca ao contrário, porque você vai se desestabilizar. Tá bom? Isso, tranquilo. Dona Maria, muito obrigada, viu? Dona Maria da CTN Concursos de Propriar, muito obrigada. Eu sei que a senhora tem já um horário agora, às 19h30. Ela disse que esse está sendo maravilhoso, mas ela vai precisar sair e que esse tema é de suma relevância, não só para os professores, mas para as pessoas de um modo geral. E eu gostaria, professora, de exatamente agora que você deu esse início, né, falando assim, baixo nível de exigência, olhe para você. Como é que nós podemos conceituar o que é autocuidado? Autocuidado é a arte de se cuidar de você mesmo. Não esperar pelos outros para que você seja o centro das suas preocupações, né? Autocuidado é um movimento mesmo de você para você mesmo, de você ser carinhoso e carinhosa com você mesmo, de você ser bondosa e bondoso com você, de você ter compaixão por quem você é, de você se aceitar. A gente, na nossa sociedade, a gente tem o hábito de desculpar a falha dos outros. Se os outros fazem algo de ruim, você diz, deixa pra lá, não se preocupa, né? Eu supero esse problema. Mas se você faz uma coisa miudinha, eu sou péssima, eu não sirvo para nada, eu sou um zero à esquerda, eu jamais vou obter isso, isso e aquilo, não tem jeito mais para mim.
né? Os outros são melhores do que eu, por causa de uma besteirinha. Então, é chegado o momento da gente inverter isso e dizer, veja, você cometeu um erro, você ficou triste, você gritou em alguns momentos, perdeu a paciência, relaxa, não tem problema. Todo mundo faz, né? Todo mundo tem seus momentos. Claro, é verdade. E não é o fim do mundo. Então, é a capacidade de você olhar para si mesmo e ser compreensivo com você. Entender que você é um ser humano igual a todo mundo. Entender que você tem seu lado sombra, porque todo mundo tem um lado sombra, né? Todo mundo tem aquele lado que você quer negar a qualquer custo, mas que vez ou outra ele sai, né? E a capacidade mesmo de se cuidar. E aí, se cuidar tomando decisões responsáveis que venham a te beneficiar, né? A te tornar uma pessoa melhor. Então, cuidar das horas que você tem para dormir, é importante dormir uma quantidade específica de horas, é importante comer coisas que venham a te deixar bem, né? E aí, por que não atender alguns desejos, né, alimentares? Às vezes o que vai te deixar feliz é uma pizza. Ah, mas eu não posso comer pizza porque pizza engorda, porque não sei o que. Come a pizza. Atende o seu desejo. Fique feliz naquele momento. Né? Depois não corre quer dizer atrás que do prejuízo. Isso, exatamente. Várias pessoas conversaram comigo. Marcela, eu engordei na quarentena. Não tem problema. Não, mas Marcela, não sei o que, ó. O nível de estresse está alto. Você está dentro de casa. Não está descarregando energia. Engordou quantos quilos? 5, 10? Ok. Daqui a pouco você perde. Mas não inculca com isso de, ai meu Deus, eu não devia ter feito. Não, fez, foi. Todo mundo engordou na quarentena. Entende? Então, não precisa se culpar por isso, ou se achar menos forte, menos ser humano, porque comeu a mais durante a quarentena, tá certo? Perdoe as suas falhas de todo o coração para você viver melhor. Perfeito, é isso mesmo. A gente precisa ser mais suave com a gente, né? Mais suave mesmo, para a gente não ter transtorno mental, não desenvolver, né, coisas que venham a prejudicar a gente mais na frente. É importante também se cuidar da vaidade, né? Tem pessoas que se largaram, se deixaram à toa. Então, faça os seus rituais de vaidade uma vez por semana. Ah, mas isso é futilidade. Não é não. Não, isso salva pessoas. Ah, mas minha unha tá feia, para fazer tua unha. Ah, eu não gosto do meu cabelo do jeito que tá, eu quero cortar. Corta o teu cabelo, vai lá cortar o teu cabelo. Não vai te fazer bem? Você vai se olhar no espelho melhor? Vai e faz isso. Ah, mas fulano disse que isso é besteira. Deixa o outro pensar que é besteira. Você não é besteira, né? Então, a gente diz assim, proporcione alguns momentos de luxo na sua vida. O que é que seria um luxo? Né? Um enriquecimento do seu cotidiano. Usar um creme específico, pintar o cabelo, passar um dia de spa, sei lá, faz um spa doméstico em casa, em que você não precisa fazer nada. Pede alguém para fazer o seu almoço e trazer na bandeja para você na cama, para você poder comer. Pede isso para o seu companheiro, né, para os seus filhos, para alguém fazer um certo mimo, né, para você se sentir bem. Depois você volta a cuidar de todo mundo. Isso não, né, não vai tornar você egoísta. Mas pede uma colaboração, porque você no fim ajuda. Né? Porque professor, como a senhora disse, né, professora, professor trabalha com o lado humano. Então o professor tem essa dedicação de coração, né? O professor trabalha por amor. Amor ao próximo. Então existe uma doação muito grande do professor. E poucas vezes existe um retorno dessa doação. Então o professor peça esse retorno, essa bondade retorno, dos outros. É verdade. Esse retorno mesmo para que a vida fique melhor, para que a vida fique mais feliz. E aí a gente diz assim que o autocuidado tem uma relação com uma desconstrução do conceito de egocentrismo, né? A nossa sociedade pauta que você ser egocêntrico é muito ruim, né? Você é uma pessoa má, você quer tudo ao seu redor, você se coloca como centro de tudo, né? E aí, assim, a gente vai sugerir que você desconstrua esse caráter negativo do egocentrismo e pense nele de uma forma positiva. Você é o centro do seu universo. Você é a prioridade da sua vida. Ah, mas
eu tenho filhos e os filhos vêm em primeiro lugar. Os filhos são muito importantes, mas você só vai conseguir cuidar dos seus filhos quando você estiver no primeiro lugar da sua vida. E aí eu costumo comentar que quando você viaja, né, de avião, e aí, antes de você decolar, antes do avião decolar, as aeromoças falam assim para você: caso o avião entre em turbulência e máscaras caiam do teto, o que é que você tem que fazer? Põe a máscara primeiro em você e depois você Sim. coloca uma máscara na pessoa que está ao seu lado. Mesmo que seja uma criança, você vai colocar a máscara em você e depois na criança que está ao seu lado. Por que isso? Porque se você botar a máscara na criança, você fica sem ar, pode vir a desmaiar, e a criança desmaia também, porque você não foi bem sucedido no processo. Né? Então, entenda que existe uma prioridade. Para que eu promova a felicidade ao próximo, eu preciso estar feliz internamente, eu preciso ter meus desejos atendidos. Eu também, às vezes, no consultório, na clínica, me deparo com situações da seguinte forma: Marcela, eu não estou feliz. Minha vida é muito ruim. Por que que eu vou fazer os outros felizes? Por que que eu vou ajudar os outros a ficar felizes se eu estou infeliz também? Eu quero mesmo que as pessoas fiquem felizes, para que elas entendam a dor que eu sinto. Então, eu ouço isso com muita frequência. Se a minha vida está ruim, eu quero mesmo que todo mundo fique com a vida ruim mesmo, para entender como eu sofro, entendeu? Quando a minha vida for boa, aí é que eu vou fazer, né? Promover a felicidade dos outros. Porque eu tô tão feliz que aí eu quero que os outros fiquem felizes também. Até porque assim, né? Se eu tô mal e vejo o outro feliz, eu vou ficar com inveja, né? Então... É bem do ser humano. Aí, então, coloque-se como sua prioridade. Então, autocuidado tem uma relação direta com você se cuidar, você olhar para você de forma carinhosa, você se colocar como centro do seu universo, buscar proporcionar luxos para você, né? Não é você torrar o seu cartão de crédito, mas produzir alguns mimos, pedir ajuda mesmo em auxílios no seu cotidiano. É você praticar alguma atividade física, mesmo que seja uma caminhada, mesmo que seja uma live que você vê de atividade física em casa, para colocar teu corpo em movimento. Não é para ficar forte, marombado na academia, não é esse o sentido, mas os músculos precisam soltar. Quando o seu músculo está tenso, né, suas costas ficam tensas, sua mente fica tensa também. Então é necessário fazer uma atividade branda que seja, mas um processo de alongamento mesmo muscular e dos seus ossos, para que você solte um processo, para que você relaxe mesmo, para que você comece a liberar um neurotransmissor, né, a endorfina dentro de você e você promova organicamente um relaxamento. Então, Ô Marcela, até para quando for gravar o vídeo, sair um vídeo mais leve. Então, você fazer esses exercícios, essa atividade de alongamento, fazer sorrir, mesmo que ainda não tenha conseguido ligar a câmera, vai facilitar a sua transmissão, não vai ficar aquela cara carrancuda, né? Eu estava ouvindo outro dia umas dicas, né, de como você gravar vídeos, e achei bem interessante porque a pessoa dizia exatamente isso que você está colocando. Ele faça alguns exercícios do corpo e faciais, para que você possa soltar, né, o seu corpo, e com isso você ir para frente do vídeo de forma mais leve. As pessoas não vão olhar para você e ficar pensando que você está nervosa, que você está tensa, né? Então, é muito legal essa sua dica também para professor que está precisando gravar vídeo, aula, ou fazer via Google Meet. Antes de começar a aula, coloca aquela musiquinha lá e você mesmo vai soltando um pouco o seu corpo. É isso, Marcela? Isso também é autocuidado, né? Professora, é mesmo. Porque, veja, se eu tô tenso, né? Se eu tô sem paciência, como é que eu vou ter paciência com os alunos? Né? Não tem como. Fora também que eu não sei se é a experiência de vocês, mas assim, os alunos também estão estressados, estão depressivos, estão ansiosos, e muitas vezes essa ansiedade é descontada no professor na videoaula, né? Eu já ouvi, né, dando aula também, alunos dizerem assim: professor, eu não gosto da aula virtual. E aí eu dizer: eu entendo,
E a pessoa bem nervosa e bem agressiva. E aí eu fiz, tudo bem, pode não gostar. Como assim, professora? Eu não sei o que, mas não tem outro jeito. Eu sei que não tem outro jeito, mas você pode ter raiva mesmo. Tenha raiva. Você preferia de outro jeito? Preferia, professora. Eu preferia de outro jeito. Estou muito frustrada. É frustrante. É isso mesmo. Sim. Mas e agora? O que é que a gente pode fazer? Bom, nesse momento é o único jeito da gente interagir e de você estudar vai ser dessa forma. Depois a gente vê outras possibilidades quando puder voltar a ser aula presencial. Então, entender que essa agressividade não é contra o professor, é contra a situação, que o aluno está ali bastante estressado e triste também. Então, compreender que vai haver, né, esses momentos tensos mesmo, porque assim como a gente é ser humano, o aluno também é. E muitas vezes a gente está numa sala de 40 alunos, né, que desatam a falar do quanto estão infelizes com a pandemia. Então, para a gente dar conta, né, dessas reclamações, dessas ansiedades desses alunos, especialmente em período de prova, para quem nunca fez prova virtual na vida, precisa estar bem, né? Precisa fazer esses relaxamentos antes da videoaula mesmo. Olha, a Edna disse que a Edna Custódio disse aqui que gravou o conceito de autocuidado. Então, se ela gravou o conceito, ela vai colocar em prática, não é, Marcela? Coloca, gente, coloque em prática. Isso faz toda a diferença na sua vida. Tenha certeza. Acorde e respire com tranquilidade antes de fazer a videoaula. Respira devagar, que você vai sentir já os músculos relaxarem. Então, pensa que isso vai acontecer, que a aula vai ser excelente. Quando vierem aqueles pensamentos negativos, eu não sou boa o suficiente. É sim. Eu vou ser um sucesso. Eu sou mestre do meu destino agora. Eu vou dar a melhor aula que eu posso, virtual, em toda a minha vida. Vai com pensamento positivo, vai com confiança. Não deixe a situação, né, desanimar você, porque é uma situação que é passageira e se perseguir por muito tempo ainda, por alguns meses, você dá conta, entende? Porque você é bom naquilo que você faz, você sabe que você tem conhecimento, você sabe que você tem informação. Não é a mudança de um tipo de vida que vai fazer com que você seja desqualificado, né, para a sua área, para a sua atuação. Então, essa insegurança não precisa, né? A gente pode substituir por autoconfiança, autocuidado, autocontrole e um exercício profissional, né, de qualidade. Perfeitíssimo. E a Edna está dizendo aí que ela é toda boa e pronto. É por aí, é toda boa e pronto. Continue com esse pensamento, eu vou lembrar dessa frase. Toda boa e pronto. E aí, como é que a gente dá o primeiro passo, né, Marcela, para essa questão do autocuidado? Você precisa identificar, né, algum desses sintomas que você falou, de ansiedade ou de depressão, ou isso não tem uma relação? Você precisa se cuidar independente de estar numa situação de ansiedade ou de depressão, enfim. Você se cuida independente, isso mesmo que você colocou. A atitude de autocuidado pode acontecer a qualquer momento, né? Quando você se concentra um pouco mais no que você está fazendo, você se pergunta se você gosta, se você não gosta, como você se sente nessa experiência, você aceita qualquer sensação e emoção que brote dentro de você. Eu fico nervosa diante da câmera, aceita o nervosismo, aceita, não tenta lutar contra esse nervosismo. Diga para os seus alunos, gente, eu estou aqui, vou dar minha aula, mas hoje eu estou nervosa, eu estou me sentindo um pouco insegura. Se eu gaguejar, vocês já sabem, né? Aí, não, professora, fique tranquila, não sei o quê, né? Então, deixa a aula rolar, que a coisa vai soltando até ganhar experiência. Então, não precisa se condenar se tiver receio e nervosismo diante de algumas situações novas. Então, se aceita, né? E, se for necessário, peça ajuda. É muito importante ter uma relação, uma rede de relações estável, né, para você trabalhar bem. Então, garanta que tem uns 2 ou 3 alunos que mexem com tecnologia que vão te ajudar no que você precisar. Na hora que bater o desespero, manda mensagem por menino, socorro, eu não sei fazer isso. E aí a pessoa vai lá e faz.
e aí você é salvo na mesma hora, né? Então, além disso, garanta o contato com seus colegas docentes, né? Professores e professoras também. Porque se tem alguém que entende mais da tecnologia do que você, liga e pede mesmo ajuda. Eu não sei fazer isso. E a pessoa vai lá e vai te ajudar. E aí você aprende do que ficar sozinho, desesperado, sem saber como trabalhar. Então, mantenha uma rede de amizade, mantenha a sua família perto de você, peça a compreensão da sua família para os momentos mais tensos que você está passando. A família gosta da gente. Então, a família ela é solidária aos nossos problemas, especialmente porque você é solidário com os problemas da família. Então, converse sinceramente, não finja que não está acontecendo. Mesmo quando tem atritos entre algumas pessoas da família, se vier um momento de atrito e você disser, olha só, eu queria muito conversar sobre isso agora, mas eu preciso me dedicar à minha aula e eu estou nervosa. Se você puder me ajudar em deixar essa discussão um pouco para depois, para eu poder me concentrar. Se você fala mesmo e mostra que isso gera sofrimento em você, a outra pessoa em geral é tocada, porque a outra pessoa está esperando a briga de volta, né? E aí se você não briga e pede uma ajuda, existe uma predisposição, né, do outro em ceder, em te dar uma trégua para que você possa trabalhar. Então, né, mantenha a família perto, né, de você, comunica a seus filhos pequenos que você precisa, porque mesmo que seja criança, a criança entende. Então fale para a criança que você precisa que ela ajude você, né, mamãe, papai, não sei o que, titio, titia, precisa de sua ajuda agora. Você pode ficar quietinho, ou então vá brincar ali, só mais tarde eu vou lhe ver, não sei o que, mas eu brinco com você no final. Então comunica, mesmo que a criança não obedeça na hora, com o passar do tempo e a regularidade do pedido, a criança vai começar a internalizar que ela precisa lhe dar um tempo para que você volte a dar atenção a ela, né? Então, e é isso. E mantenha uma rede saudável de amizades. E aí, professora, uma coisa que é importante hoje é que a gente, às vezes, está rodeado de pessoas muito negativas, né? E então, quando você está passando por um sofrimento, uma situação difícil, o seu colega vai dizer, deixa de besteira, você é um fresco, é uma fresca, né? Que bobagem. Olhe, vá logo encher sua cara, vá comprar sua cerveja, né? Não sei o quê. Ou então, vá dormir que é melhor, né? Incitando você a fazer coisas que não vai resolver o seu problema. Ou então te colocando para baixo. Você que é uma fresca, você que é um frágil, né? Você não... Então, assim, se você tem uma rede de relações que vai te questionar o tempo todo e colocar você para baixo, comece a estabelecer relações de amizade em que as pessoas façam o contrário. Na hora que você diga, eu não sei o que fazer, peraí que eu vou te ajudar, né? Sim. Estabelece isso, mantém pelo menos umas 3 ou 4 pessoas do seu lado, que na hora que você precisa, vão te ajudar. Porque isso alivia demais o sofrimento, alivia demais a situação, né? São pessoas também que você vai ajudar quando precisarem de você, né? Que na hora que tiverem, eu não sei fazer isso, você vai parar e vai ajudar, né? Então, criando isso, você tem estabilidade emocional, sabe? Você consegue trabalhar de forma tranquila. No meu caso, né, como eu trabalho na Faculdade de São Luís de França, eu tenho um círculo de 4 professoras, né? A gente se apoia mesmo. E uma entende mais de tecnologia, a outra entende mais de determinado assunto. Eu sou aquela do autocuidado, né? A psicóloga, na hora que elas têm qualquer problema, elas me ligam. Marcela, está acontecendo isso, o que é que eu faço? Estou com ansiedade, como eu posso agir? Aí eu digo, sente, respire, não sei o quê. Então, a gente tem uma rede, né, em que a gente se apoia, tanto para melhorar as nossas aulas virtuais, como para melhorar os nossos assuntos, a nossa escrita, né? Aí também a saúde mental, e assim a gente vai seguindo, né, da melhor forma. Então, é muito importante não ficar sozinho. Evite ficar sozinho. Perfeito. Olha só, gente. E professor precisa ser amigo de professor, gente. Precisa. Eu venho dizendo isso sempre, viu, Marcela, aqui. Professor não pode encontrar o outro professor e achar que ele é um concorrente. Professor tem que ser amigo de professor. Professor tem que parar com essa história de, se eu ajudar a Deise, ela vai, eu vou falar de mim que é melhor, se ajudar a Deise, ela vai tomar conta do meu espaço e eu não vou mais ter trabalho. Então a gente tem que acabar com isso, né? Nós precisamos nos unir. A professora Marcela trouxe aí uma dica interessante com relação a essa questão da rede.
Perfeito. Eu concordo com tudo que você falou. Tem que se unir mesmo. Eu costumo dizer uma coisa que é um tanto provocativa, sabe, Deise? Mas eu vou falar, já que você falou isso, Uhum. eu acho isso. É necessário, existe cada vez mais uma rede de solidariedade entre professores, tá certo? Muito grande, porque o professor desenvolve uma série de transtornos e de doenças, absorve os problemas dos alunos, que são muitos, tá certo? E a gente precisa se apoiar. E só aquele profissional que é igual a gente sabe do que a gente está passando. Não é qualquer um. Os outros Exatamente. profissionais que não têm experiência de docência não sabem o sofrimento que a gente tem, não sabem as nossas angústias. Então, só o colega que passa pelo mesmo problema tem empatia, consegue compreender o que a gente passa. E aí, o maior concorrente do professor é a gente, né? É ele mesmo. O nosso maior concorrente é a gente. Nosso maior concorrente é a nossa preguiça, é a nossa vontade de ficar mais tempo na cama, é a nossa falta de planejamento antes de ir para a sala de aula, é a dificuldade de pedir auxílio. Então, meu maior concorrente, eu, Marcela, sou eu, não é minha colega. Especialmente porque, assim, se meu colega passar na minha frente, não tem problema. No fim, não tem problema. Ah, Marcela, você ajudou um professor e aí ele passou na sua frente. Mas a vida é um processo, né? Um fluxo. Ele passa na frente, mas depois sou eu que passo na frente de novo. Não é isso? Existem algumas coisas em que eu sou boa e o outro é bom em outras coisas. Eu não vou ser nunca boa em tudo, senão, meu Deus, eu não vou viver, né? Então, É verdade. Isso mesmo, então Marcela. perfeito. Eu concordo mesmo com o que você falou. Eu acho que não tem que ter concorrência, não. Isso também é autocuidado, viu, gente? A gente se cuidar, né? E também ter a clareza, como disse aqui a Edna, que é boa e pronto, e não ter medo de ajudar o colega. A professora Érica Monteiro também disse que sempre pediu ajuda aos alunos, achando que realmente é importante aquilo que você falou, na ideia de que não fique só achando que sabe tudo. Já houve o tempo onde o professor sabia tudo. Agora não é assim que funciona mais, né? Então, a gente precisa ter essa ajuda dos alunos. E a Angélica também, ela colocou aqui a importância da autoaceitação, do autoconfiança, né? Então, é isso que a gente precisa pensar, né? De que nós somos realmente aquelas pessoas que precisam de cuidados, sim, né? Precisa olhar para dentro de si, mas que também precisa dar a mão ao outro. E aí, agora a gente deixou a cereja do bolo para o final, para esses últimos minutos, que é como seria um relaxamento, um momento de autocuidado, você com você mesmo, professora? Como é que seria um momento de relaxamento? Para mim, eu gosto de ver o sol nascer, ou às vezes o pôr do sol. Eu paro num momento do dia para olhar mesmo o céu, a imensidão do céu. Eu gosto da ideia de entender que a vida é maior do que meus problemas. Então, quando eu olho para o céu ou para a natureza, se você tem plantas em casa e outras coisas, você vai perceber que a vida é maior do que o seu sofrimento nesse momento, né? Então, é ideal respirar, respire fundo e viva cada momento intensamente, né? Não faça várias coisas ao mesmo tempo e dê uma parte pequena sua, né? Para essas coisas. Não, se entregue completamente em tudo que você se envolve, né? Se envolva com prazer e dedicação, sempre pensando que o nível de envolvimento seu vai gerar uma consequência positiva. Se você não se envolve tanto, o retorno vai ser pequeno. Mas se você se envolve de verdade, né, com a alma às vezes, você vai ver um retorno muito satisfatório para você. Então, procure se dedicar a uma coisa por vez e quando fizer isso, faça de forma inteira, né? E isso vai fazer com que a ansiedade diminua, a sua culpa diminua, a preocupação também. E é isso. Se você tiver o hábito de meditar, pare para meditar uns 5 minutinhos por dia. Tente silenciar seus pensamentos, seus julgamentos, né? Que isso é um perigo para a gente. E isso vai realmente promover uma mudança no seu cotidiano, tenho certeza. A professora Érica, que acabou de colocar aqui os céus, coraçãozinho, disse também numa live terça-feira passada que a música ajuda muito
a pessoa relaxar. Perfeito. Então, se você gosta de escutar música, né? Muito bem. Nossa, a música leva você para outra dimensão, né? Então, aproveite, coloque seus discos aí, seus CDs, seus MP3 para tocar, né? Se deixe envolver. Tem pessoas que ficam felizes ouvindo as músicas da infância ou da adolescência, coloque para tocar e se envolva com o que está acontecendo, com as memórias boas e positivas. Oh, que maravilha! Professora Marcela, muito obrigada por essa aula show que nós tivemos nessa 1 hora que ficamos juntas, foi muito bom. Tenho certeza que muitas outras pessoas vão ver esse vídeo, ele vai ficar gravado aqui no meu Instagram, então a gente sempre coloca para que as pessoas possam ter a condição, né, de assistir e aprender. E hoje, realmente, eu tive a honra, né, de receber a professora doutora Marcela, que trouxe para a gente questões práticas para que a gente possa melhorar a nossa rotina do nosso dia a dia e a nossa saúde mental. Afinal de contas, nós precisamos cuidar também da gente, para que a gente possa cuidar do outro, né? Isso, professora Marcela, suas últimas palavras. Diga para a gente aquele fechamento que você guardou aí para a gente. Bom, agradeço mesmo, professora. Eu acho seu trabalho excepcional. Eu gostaria de dizer que continue o que você faz. É admirável mesmo. É admirável a quantidade de professores e professoras que também gostam muito de você. Então, agradeço o seu trabalho e a sua iniciativa. E para todo mundo que está ouvindo aqui, o que eu tenho a dizer é: curta o momento, entre nessa aventura, embarque nesse processo. É um processo novo, é um processo diferente, mas ele não é ruim necessariamente. Ele pode ser muito bacana se você conseguir se cuidar, se você colocar você como prioridade, se você entender, né, que o mundo vai ser melhor no momento em que você cuidar de você. Você vai ter uma perspectiva muito mais positiva sobre a vida e, quem sabe, perceber que você pode aproveitar muito esse momento de desafio para você. Tá bom? Ok, gente, muito obrigada e agradeço a todos que estiveram com a gente. Dizer para vocês que na próxima terça-feira nós teremos uma outra live para você, professor. E aí, na linha da valorização, já estamos chegando na semana do professor, né? Na próxima semana. E aí a gente vai ter uma live falando sobre a valorização da profissão docente, mas para que a gente possa realmente entender que somos bons e pronto, né? Como Isso disse a mesmo. Edna. Então, gente, olha, Marcela, todos vocês, muito obrigada por tudo. Né? E o projeto de lives, Educar é Compartilhar, continua para levar conteúdos importantes para você de forma gratuita. Todos os meus convidados entregam o seu tempo e o seu conhecimento de forma gratuita. Aqui não tem nada financeiro, aqui só tem relação de amizade e uma rede que se forma. Né? Então, muito obrigada, Marcela. Obrigada a vocês. Um beijo, um bom restinho de terça e uma excelente semana. Obrigada.